Vereadores, convido o vereador Luizinho para fazer a leitura do texto bíblico. Peço a todos que permaneçam de pé. Aparição divina e triunfo. Ao diretor do coro, do servo do Senhor, David, que recitou ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou do poder de todos os seus inimigos e da mão de Saul, disse então: eu vos amo, Senhor, minha força, Senhor, minha rocha, minha fortaleza, o meu refúgio, meu Deus, o meu abrigo em que me refugio, meu escudo, minha defesa e meu castelo. Invoco o Senhor, o adorável, e serei salvo dos meus inimigos. Rodeia-me as vagas da morte, enchei-me de medo as torrentes de Balial, envolveram-me os laços do Xerol, diante de mim, então, as redes da morte. Na minha angústia, invoco o Senhor e grito ao meu Deus. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Agradecer ao vereador Luizinho e convidar a vereadora Neuzinha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª Sessão Ordinária, segunda Sessão Legislativa, 17ª Legislatura, Câmara Municipal de Vitória, realizada 6 dias do mês de maio do ano 2014, Salão Maria Ortiz, Palácio Atílio Vivaco, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, nesta cidade. A hora regimental para iniciar a sessão, às 16 horas, com o registro das presenças do vereador Marcos da Mata, Reinaldo Bolão, Zezito Maio e Davi Ismael. No exercício da presidência, 5 vereadores, o mesmo deu por aberto os trabalhos legislativos. Solicitou o vereador Marcos da Mata a gentileza em proceder à leitura do texto bíblico em cumprimento à resolução 1919, de 23 de janeiro de 2014. O senhor vereador leu da tribuna o livro de Salmos, capítulo 11, sob o título Confiança dos Justos. Compareceu o senhor Namichek. Lida a seguir pelo senhor vereador Marcos da Mata a ata da sessão anterior sendo aprovada como redigida. Compareceram o vereador Luiz Emanuel Fabrício Gandini, que assumiu a presidência. Lida a seguir pelo seu vereador Davi Ismael, expediente interno, constando leitura e encaminhamento dos projetos de lei 147 do vereador Fabrício Gandini, 148 e 149 do vereador Vinícius Simões. Compareceu o vereador Luizinho, leitura e discussão da aprovação do requerimento plenário 351 de 2014, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que requer sessão especial para orientação para as eleições de 21 de maio de 2014, às 16 horas, com a presença do promotor de justiça Vicente Cabeleireiro. Compareceu o vereador Rogerinho e vereador Marcelão. Lideranças partidárias, oradores inscritos, o vereador Namichek solicitou que fosse transferida para a próxima sessão com a mesma ordem, sendo acatado pelo plenário. O senhor Fabrício Gandini esclarece que a garantia de vaga no Centro Municipal de Educação Infantil, a vaga
para os filhos de servidores efetivos, encaminhado pelo vereador Davi Ismael, mantido por 7 votos sim, 2 abstenções, veto total, posto pelo prefeito 45, contido no processo de autoria do vereador Anderson Marinho, que dispõe sobre a reserva de assento oferecida ao público dos idosos, pessoas com deficiência em estabelecimentos comerciais, que especifica no âmbito do município de Vitória. Compareceu a vereadora Neuzinha de Oliveira, discutido pelo autor vereador Luiz Emanuel e mantido por 6 votos sim, 5 votos não, veto total, projeto de lei, contido no processo 1755 de 2013, de autoria do vereador Serjão, que institui o programa de incentivo de desconto de IPTU, denominado IPTU Verde da outras providências. Ausentou-se do plenário o vereador Serjão, com regime de urgência aprovado na sessão. O processo 3.156 do Executivo Municipal cria acréscimo parágrafos 13, 19 e 21 da Lei 5.954, de 21 de junho de 2013. Retornou ao plenário o vereador Serjão, que solicitou encaminhamento aprovado por 4 votos sim, 3 votos não, pedido de urgência do projeto de lei, contido no processo 2.221/2014, que acrescenta o artigo 15A da Lei 4.438. Ausentados do plenário o vereador Max da Mata, aprovado por 8 votos, projeto de lei 464, processo do vereador Serjão, que denomina a Praça Isaura Nogueira Prata, logadouro público situado no bairro Moscoso, aprovado por 8 votos favoráveis, projeto de lei 492. Aprovado, contido no processo 7.337, de autoria do vereador Rogerinho, que dispõe a obrigatoriedade da exibição de vídeo de segurança dos teatros, danceteria, caça, espetáculos, estabelecimentos similares e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando os vereadores a aparecer à próxima sessão ordinária, se realizar-se no dia 7 de maio de 2014, às 16 horas, do que para a qual designou expediente interno e externo, ordem do dia de trabalhos e comissões, do que mais ocorrer, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinado pelo presidente e secretário da mesa. Ata lida como redigida, senhor presidente. Presidência e consulta plenária. Retificação a ser feita na ata lida. Não havendo, considera aprovado. Essa caneta, senhor presidente. Leitura do expediente interno. Indicação 2.349, vereador Luiz Emanuel. De 2.342, 2.350, 2.351, vereador Serjão. 2.352, vereadora Neuzinha de Oliveira. 2.353, Neuzinha de Oliveira. A 2.362, vereador Serjão. 2.363, vereador Reinaldo Bolão. Requerimento em plenário, Luiz Emanuel, solicitando a promulgação do projeto de lei 421/2013. Requerimento em plenário, Devani Ismael, justificando a ausência por motivo de atuação externa no dia 6/5. Requerimento em plenário 362. Rogerinho requer realização de audiência pública com o tema discussão e implantação no sentido único das vias do bairro Itararé. Luiz Emanuel 363, solicitando a promulgação do projeto 85. O Anderson Marinho, voto de louvor, parabenizando a Universidade Federal do Espírito Santo e seu 60º aniversário, na pessoa do reitor excelentíssimo Reinaldo Senton Ducarte. Expediente externo. Agora externo. Inclua-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas, defiro todas as indicações, voto de pesar, requerimento plenário, em discussão as demais proposições. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovados. Leitura do expediente externo.
Secretaria de Governo, número 331, 2014. Excelentíssimo senhor prefeito Luciano Rezende, prefeito municipal de Vitória, comunica que sancionou a Lei 10.105 do projeto de lei 462, de autoria do vereador Serjão, que denomina escadaria Ayrton Souza Cabral, logadouro público situado no bairro Moscoso, Lei 8.663. Excelentíssimo senhor prefeito Luciano Rezende comunica que sancionou a lei, autógrafo de lei 10.096, de vereador Davi Ismael, logadouro público, Rua José Falcão. Excelentíssimo senhor prefeito Luciano Rezende comunica que vetou projeto de lei 10.112, vereador Zezito Maio, que altera a redação do artigo 18 da lei 8.174, de 21 de outubro de 2011. Excelentíssimo senhor Luciano comunica que vetou projeto de lei 10.115, vereador Zezito Maio, que concede prioridade ao atendimento de doador de sangue cadastrado no EMOIS nas repartições públicas municipais e da outras providências. Excelentíssimo senhor prefeito comunica que vetou totalmente o projeto de lei Devani Ferreira, proíbe embarque de passageiro ou usuário de transporte público coletivo municipal quando a lotação do veículo estiver completa. Excelentíssimo senhor prefeito comunica que vetou totalmente o projeto de lei Devani Ferreira, que torna obrigatória a contratação de profissionais de segurança privada por parte das empresas que organizam evento artístico, boates, casa de show, no porte variado e da outras providências. Excelentíssimo senhor prefeito comunica que vetou totalmente o projeto de lei do Anderson Marinho, que institui feriado municipal dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Excelentíssimo senhor prefeito comunica que vetou totalmente o projeto de lei Anderson Marinho, dispõe sobre a obrigatoriedade da destinação de 5% da vaga de estacionamento público e privado para motocicletas. Excelentíssimo senhor prefeito comunica que vetou totalmente o projeto de lei Rogerinho, que assegura motoristas profissionais e defensores 50% de novas permissões para a exploração de serviços de táxi da providência. Excelentíssimo senhor prefeito comunica que vetou totalmente o vereador Rogerinho, torna obrigatória a instalação de placas informativas em imóveis apropriados adquiridos com recurso público pelo município de Vitória. Excelentíssimo prefeito comunica que vetou totalmente o projeto de lei Rogerinho, que dispõe sobre a instalação de lixeiro seletivo no logadouro público da outra providência. Prefeito comunica que vetou totalmente o vereador Rogerinho, obriga o Poder Executivo a criar programa capacitando o idoso. Excelentíssimo prefeito de Vitória comunica que vetou totalmente o projeto de lei vereador Luizinho, que dispõe sobre a criação do programa da cesta básica do livro. Excelentíssimo prefeito comunica que vetou totalmente o vereador Fabrício Gandini, dispõe sobre a obrigatoriedade de restaurantes, bares e outros estabelecimentos similares no estado de Vitória disponibilizar seus cardápios, quantidade em unidade de medidas de alimentos nas refeições de bebidas comercializadas. Excelentíssimo prefeito comunica que vetou totalmente o projeto de lei vereador Reinaldo Bolão, que altera a redação 8.174, de 21 de outubro de 2011, que dispõe sobre o estacionamento rotativo pago para as vias logadores públicos do município de Vitória. Telegrama do Ministério da Saúde, o Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recurso financeiro no Fundo Nacional de Saúde destinado para programa de pagamento do Centro de Especialidade Odontológica do município de Vitória. Expediente externo lido, senhor presidente. Encaminhe-se os projetos vetados à Comissão de Justiça e os demais à Secretaria da Casa para conclusão. Encerrado o pequeno expediente, nós vamos passar ao grande expediente com a hora das lideranças partidárias. Primeiro vereador inscrito, vereador Max da Mata, líder do PSD. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, através do canal da TV Câmara, eu estava acompanhando hoje os veículos de informação e
hoje estou subindo à tribuna para fazer uma reflexão e, ao mesmo tempo, parabenizar, né, o governo federal pela concessão das nossas BRs, as nossas rodovias aí interestaduais. Esse foi um tema muito debatido do ponto de vista ideológico, vereador Luiz Emanuel. Vossa Excelência acompanhou muito bem isso nos debates, em especial dos candidatos a presidente da República. Esse é um tema bastante recorrente. Terceirização, concessão, na verdade, quase a mesma coisa, os instrumentos jurídicos um pouco diferentes, né? Mas o fato é que você entrega à iniciativa privada a possibilidade de fazer os investimentos e de receber os dividendos através, nesse caso específico da concessão das BRs, dos pedágios, presidente Fabrício Gandini. Uma parte, Max. Pelos investimentos e pela manutenção daquelas obras que estão sendo erguidas no país. Pois não, Excelência. Não, só o PT criou mais uma forma com a Petrobras, é destruição também. Ela não privatiza, mas ela destrói, consegue destruir a empresa pública. Então, privatização, terceirização, concessão, isso que foi tão criticado e discutido no passado, eu me vejo na obrigação de fazer um elogio ao governo federal, porque do ponto de vista ideológico tinha isso muito arraigado, né? E o país travado no seu crescimento. É só você ver, não só pelas estradas Brasil afora, que o Estado brasileiro não tem a capacidade de fazer os investimentos para levar a segurança aos motoristas, para diminuir os custos do sistema de transporte rodoviário no país. Os aeroportos são outro grande exemplo de terceirização num modelo de concessão para a iniciativa privada poder explorar esses bens ou esse patrimônio que, terceirizados ou não, são da nação, são do povo brasileiro. Mas você reconhece a fragilidade, a incapacidade do Estado de fazer os investimentos necessários ou até mesmo de administrar esses bens, esses equipamentos, e você concede ou terceiriza ou privatiza a iniciativa privada para que o Brasil possa aí se desamarrar desse nó da falta de investimentos públicos em áreas de infraestrutura no país. A gente está sempre tão presente a discussão da necessidade de investimentos em educação, em saúde, em segurança pública. O Estado, de maneira geral, o Estado brasileiro, a nação, o governo federal, também, por que não dizer aí, os governos estaduais, os governos municipais, sempre com tanta dificuldade em solucionar aqueles problemas que são básicos para a população, que são prioritários para a população, se via aí, por conta de um ponto de vista ideológico, amarrando o crescimento do Brasil e impossibilitando os investimentos para que o país pudesse crescer. Então, sim, eu vi que a BR-101, a ECO tem feito os investimentos, tem uma praça de pedágio quase pronta para ser inaugurada. Eu vou falar uma coisa, vereador Luiz Emanuel. Eu pago com muito gosto o pedágio para seguir de Vitória a Guarapari e pagarei também com muito gosto, presidente, já concluindo, o pedágio para andar com segurança, com tranquilidade nas BRs que cortam o nosso estado do Espírito Santo. Obrigado, vereador. Próxima liderança inscrita, vereador Luizinho Coutinho, líder do SDD. No tempo de 5 minutos, vereador.
Vereador Vinícius Simões, ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores, vereadora Neuzinha, a todos que nos assistem, as lideranças comunitárias, o Dinho, a todos que estão aqui. Quero dizer à cidade de Vitória e relembrar a matéria que saiu na capa da Gazeta do dia 5 de maio. Vitória tira das ruas quase 500 pessoas. Vitória tira das ruas quase 500 pessoas. Prefeitura identificou 732 moradores de rua, 488 foram atendidos. Entre as medidas está o pagamento do aluguel social. É uma das mudanças, vereador Gandini, mas talvez a mais importante ocorrida durante essa gestão. Porque foi feito algo que de fato traz um resultado. De acordo com os dados, 165 moradores de rua aceitaram o tratamento psicossocial no CAPS. E 42, vereador Gandini, 43 moradores hoje são beneficiados pelo aluguel social. Uma medida trazida pelo Poder Executivo atual e aprovada por essa Câmara. E essa Câmara de Vereadores tem participação importante nesse processo, todos os vereadores. Que embora a Câmara, em vários momentos, e é legítimo, que os vereadores contraponham algumas ações do Executivo, mas em momentos de grande importância e decisão impactante, a Câmara vota junto com as propostas vindas do prefeito Luciano Rezende. Como foi o caso da dona Aldineia, que ficou na rua durante muito tempo, foi violentada, não tinha para onde ir, passou a frequentar os programas da prefeitura e hoje tem condições de ter um lar. Hoje tem condições de estar dentro de uma casa. Porque, eu vou repetir uma frase do prefeito, a rua não é um lugar ideal para as pessoas morarem. A rua não é um lugar ideal para as pessoas morarem. É desconfortável, a rua é fria, ela não traz dignidade às pessoas. E em nenhum momento o município obrigou as pessoas a acatarem qualquer tipo de ação da prefeitura. Foi um trabalho de convencimento que foi sendo feito dia a dia, e não é uma atividade fácil de se fazer. Essa questão é uma questão histórica, vereador Max da Mata. É uma questão histórica. Nós tínhamos quase 700 moradores de rua, hoje tem entre 50 e 90 moradores de rua. Entre todas as mudanças que essa gestão está desenvolvendo junto com esta Câmara, com o apoio da Câmara de Vereadores, porque se não é a Câmara de Vereadores, os projetos não andam, essa é uma mudança que mais me toca. Porque ela traz a igualdade, principalmente as pessoas que mais carecem na cidade. As pessoas por onde a educação falhou, por onde a família falhou, por onde os demais setores falharam. Então nós precisamos registrar aqui, vereadores, o que o município tem feito para reduzir e dar dignidade aos moradores que frequentam as ruas da cidade. O aluguel social é uma medida de extrema mudança e de grande sensibilidade da sociedade, da Câmara e do chefe do Poder Executivo
para com as pessoas que mais precisam. Então, faço o meu registro aqui, parabenizo essa Câmara e vamos avançar mais para que Vitória possa ser exemplo no Brasil para trazer dignidade às pessoas e dar a estas um lar e uma perspectiva de futuro melhor. Obrigado. Obrigado, vereador Vinícius Simões. Da hora das lideranças, passamos à hora dos oradores inscritos. Vereador Luizinho Coutinho, pelo tempo de 10 minutos. Oi, perguntaram o tempo com a liderança do PSD. PSD, né? Marcos da Mata, futuro deputado estadual. Vereador Marcos da Mata, pelo tempo de 10 minutos. Presidente, pela ordem. Não foi de ontem, passou para hoje? Isso, vereador. Eu não estava na lista? Esse é o terceiro, vereador. Ah, sim. Aí o terceiro é só na próxima sessão, ok? São duas lideranças, 3 oradores. Vereador Marcos da Mata, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, o vereador Vinícius está bastante antenado, sim. Estamos acompanhando bastante o noticiário local e os feitos do nosso prefeito Luciano Rezende. E era exatamente isso, vereador Vinícius, que eu tinha guardado para falar nessa sessão, na ordem dos oradores inscritos. 488 moradores deixam ruas e vão para um lar. Mas é bom que nós dois vamos ratificando as mesmas ações. Isso é importante, vereador Vinícius Simões, isso é importante porque, assim, essa questão dos moradores de rua, como diria o ex-governador Paulo Artung, é igual unha. A administração municipal não pode cochilar. Tem que estar sempre aparando. E a administração tem que estar sempre tomando conta dessas pessoas. Porque os motivos são diversos. Os motivos que levam uma pessoa a ir para a rua são diversos. A sociedade também precisa ficar atenta e cumprir o papel dela. Porque não há dignidade nenhuma à pessoa humana o fato de morar na rua, ao relento, sem um teto. Não está sujeita só, vereadora Neuzinha, às intempéries do tempo. Chuva, frio. Não está sujeita só a isso, não. Está sujeita também à maldade do ser humano. Está sujeita também à maldade do ser humano. E a gente precisa de saber que na cidade de Vitória há equipamentos preparados para receberem essas pessoas e tirá-las da rua. Eu sei que muitas vezes, querendo ser solidário, o povo acaba alimentando, e não digo no sentido literal, mas também, alimentando a permanência daquelas pessoas, quando elas precisam muito mais do que um prato de comida, por exemplo. Precisam de atenção do poder público, precisa de profissionais especialistas para o atendimento daquelas pessoas, precisam de ir para um abrigo, precisam de ser entendidas pela administração em suas diversas áreas, o que está faltando, ou o que estão precisando. Aqui, na matéria, nós temos um relato da Aldineia, que foi para a rua, fugindo de casa do ex-marido, que ameaçava os filhos dela. Ameaçava ela e ameaçava os filhos dela. E para os filhos não apanharem ou não morrerem na mão do ex-marido, ela resolveu sair de casa. E sem teto, foi morar na rua. A gente percebe que tem os governos, em função de questões ideológicas, eles têm formas diferentes de atuar com relação a isso. O governo do prefeito Luiz Paulo iniciou um trabalho muito forte
relacionada ao tema. E resolveu grande parte do problema na cidade. No governo passado, esse problema se agravou dramaticamente na cidade de Vitória. Era como se não pudesse a administração ajudar, acolher, tratar aquelas pessoas e tirá-las da rua e levá-las de volta ou para o convívio da família, mas com alguma assistência psicológica, social, às vezes até de segurança pública também, jurídica, ou de levá-las para um abrigo, ou para um aluguel social, como acontece hoje, com inúmeras dessas pessoas que viviam na rua. A realidade hoje é bastante diferente, 1 ano e 4 meses depois. Isso é nítido na cidade de Vitória. Temos uma população de rua ainda entre 50 e 90, cerca de 40 são flutuantes, ora estão na rua, ora não estão. Temos muitos sendo atendidos, porque são pessoas que buscaram atendimento para um tratamento ao uso de drogas na cidade. E assim, eu fico feliz que isso não só é visto por nós, que somos da base aliada do prefeito Luciano, que participamos do governo dele, mas que isso seja visto para a sociedade, porque na última reunião de prestação de contas do prefeito aqui, ele foi questionado sobre esse assunto e sobre esses números, né? Ele foi questionado. E hoje está aqui uma matéria constatando isso, trazendo depoimentos, né, de pessoas que viviam na rua e que fazem com que a gente tenha a percepção que esse é um assunto que nós precisamos nos unir. Pois não, vereador Namichak. Lembrar, vereador, que Vossa Excelência lembrou bem, o prefeito foi questionado aqui, de viva voz, e tem sido questionado também nas sessões. Por isso que é bom Vossa Excelência levantar esse assunto, com os números já disponíveis, publicados, para que se algum vereador tiver alguma dúvida, que seja chamado ao debate, para a gente, então, elucidar essa questão. Porque volta e meia, eu estou vendo que depois de Vossa Excelência sair daí, alguém vai subir aí, como se não tivesse esse assunto em pauta, e vai tocar no assunto novamente. Então, acho que é o grande momento que Vossa Excelência está abrindo para esse debate. Pois não, vereadora Neuzinha. Não, pode... Inclinou? Assim, eu queria dizer que, como disse no início do meu discurso, vereador Nami, esse é um problema que é, assim, você não vai tê-lo resolvido sempre 100%. E mesmo depois que você tenha esse problema resolvido, você continua tendo que trabalhar permanentemente para que as pessoas não voltem para a rua. Permanentemente. Esse é um trabalho permanente. E o programa Onde Anda Você mostra os resultados que tem dado a cidade de Vitória, tratando, abrigando, acolhendo essas pessoas. Isso é investimento do dinheiro público em área social. Isso é um investimento. Porque tem muita gente que vem aqui para o debate e pergunta: cadê a mudança? Cadê a mudança? Eu não sei que mudança é essa que essas pessoas buscam. Talvez sejam grandes obras pela cidade, né? Talvez sejam mega construções e monumentos. Acho que a principal mudança está, em especial nesse início de governo, na recuperação das coisas mais básicas e elementares do serviço público na cidade de Vitória. Eu acho que a grande mudança desse governo, vereador Namichak, nesse início de mandato, está aqui, em mostrar a atenção que se dá às pessoas, aos moradores, ao ser humano. Como é que se trata as pessoas? E não é na base da força, não é na base da violência. Obviamente que não é. Mas também não é na base da omissão, não é na base do abandono.
Porque a questão ideológica ela é importante, mas muitas vezes ela atrapalha. Atrapalha na execução de determinado serviço ou programa. Essas pessoas precisam de ser tocadas para que elas possam deixar as ruas. Esse é um trabalho de convencimento, é um trabalho permanente, é um trabalho que muitas vezes os profissionais que lidam com isso nessa área têm que incomodar as pessoas. Todo mundo tem o direito de ir e vir, mas o direito de permanecer em área pública como se ela fosse o teu domicílio, isso não é possível. Porque não degrada só a cidade, não. É a degradação do ser humano, daquela pessoa que às vezes, por um problema familiar, pela falta de estrutura que a vida lhe impôs, não conhece os programas e os benefícios que a administração a ela pode lhe acolher. Então, eu queria parabenizar mais uma vez o prefeito Luciano, a administração municipal, por todo esse trabalho, em especial a Bianca, que não tem dia, não tem hora, é de domingo a domingo, é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, trabalhando incansavelmente para oferecer uma situação de dignidade a essas pessoas. Muito obrigado. Vereador Devani. Tempo de 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores funcionários dessa Casa de Leis, assessores, populares, cidadão que nos acompanha de casa, do seu local de trabalho, o meu quase... Boa tarde ainda, né? Ia falar quase boa noite, pensei até que o relógio tivesse parado, mas ainda vai dar 5 horas. Boa tarde a todos. E que o nosso bondoso Deus nos abençoe. Senhor presidente, é lamentável a situação, vereador Zezito, é lamentável a situação que os pescadores e que o setor pesqueiro vive hoje no estado do Espírito Santo. É lamentável o abandono dos órgãos públicos a essa classe que deveria ter importância tanto quanto um criador de boi. É lamentável a dificuldade que se aplica hoje para o desenvolvimento da aquicultura no estado do Espírito Santo. Para criar um boi não se exige licença. Para se criar um frango não se exige licença. Mas para criar um peixe tem que ter licença. É muito simples, fácil. O fazendeiro hoje procurar um banco, principalmente os públicos, e tirar de lá milhões para investimentos em suas atividades. E é lamentável um pescador tentar um empréstimo de R$2.000 para reformar um barco e se exigir dele tanta coisa. Seria mais fácil dizer, para você é impossível, porque você é um simples pescador. Senhores, só para se ter ideia da desigualdade que se vivemos hoje no estado do Espírito Santo, o estado da Bahia tem um defeso totalmente diferenciado comparado ao Espírito Santo. Na Bahia, o defeso do camarão vai do dia 15 de setembro a 31 de outubro, depois do dia 1º de abril a 15 de maio. No Espírito Santo, vai de 15 de novembro a 15 de janeiro, depois dia 1º de abril a 31 de maio. Ou seja, na Bahia são 3 meses, 90 dias. No estado do Espírito Santo, são 4 meses. No estado do Rio de Janeiro e todos os estados da federação, são 3 meses. Só o Espírito Santo, defesa é 4 meses. Qual o prejuízo total? Prejuízo para o governo, porque deixa de arrecadar impostos, porque aqui é 30 dias a mais. Prejuízo para o setor, porque o
cidadão sai da Bahia com seu barco, pesca na costa do Espírito Santo, despeja aqui o seu camarão, quando abre a pesca no estado do Espírito Santo, o mercado está saturado, e o pescador não ganha dinheiro. Qual o critério técnico para o estado do Espírito Santo ter 30 dias a mais do que com relação aos demais estados? Nenhum. Não existe um estudo de impacto ambiental. Existiu sim, na época, a ausência do estado do Espírito Santo para defender essa classe tão prejudicada neste segmento. Nós temos uma outra situação. O estado do Espírito Santo tem a 4ª maior frota de barco do Brasil. A 4ª maior. Nós temos 3.500 embarcações no estado. Somos o 4º no país. Mas no ranking de peixe, nós estamos no 19º lugar. Por que estamos no 19º lugar com a 4ª maior frota de barcos? Porque não temos contabilizado, vereador Bolão, o pescado que sai das águas capixabas. Por que nós não temos contabilizado o pescado que sai das águas capixabas? Porque 60% dos nossos pescadores vivem um total descaso quando se diz respaldo e atenção do poder público. 60% das nossas embarcações, dos nossos pescadores, só são procurados quando é para ser punido. A exemplo, seu Lauro, do que aconteceu há 1 ano e meio atrás, quando uma embarcação do estado do Espírito Santo denunciou uma traineira do estado de Santa Catarina, o IBAMA foi verificar, aquela embarcação tinha liberação para pescar nas nossas águas, mas o denunciante, que era um barquinho capixaba, não tinha, voltou rebocado. Fez a denúncia e voltou preso, como se fosse um bandido. Hoje o pescador do estado do Espírito Santo não pode pegar o camarão rosa. O pescador que vem de fora pode. O estado do Espírito Santo não tem manjuba, constatado por pesquisas feitas pelo MPA e pelo Ministério do Meio Ambiente. Mas as traineiras saem de Santa Catarina, vêm pescar manjuba no estado do Espírito Santo. O que que eles levam? Eles levam a fauna e o acompanhante. Manjuba não levam, porque não tem. E o que sobra para os nossos pescadores? O IBAMA. Sobra para eles, não peixe, mas sobra para eles a fiscalização. Diante de N situações que o Estado hoje se encontra, nós fomos buscar a ajuda do Ministério da Pesca. Esse foi o motivo da nossa ida a Brasília, no Ministério da Pesca. Estivemos na segunda-feira retrasada no Rio de Janeiro, conversando com o ministro, que neste final de semana estava no Chile. Conversamos com ele no Rio, foi feito contato com os técnicos, e neste início de semana nós estivemos em Brasília para definir e solicitar do Ministério da Pesca que seja feito um mutirão no estado do Espírito Santo, para que possamos dar início, para resolver os problemas que os pescadores enfrentam hoje no nosso estado. Diga-se de passagem, aproximadamente 17 mil pescadores, ou seja, em torno de 15 mil famílias, vereador Zezito, que é pescador, que depende diretamente do pescado e que infelizmente estão esquecidos no nosso estado há muitos anos, desde que o Ministério da Pesca respondia, o Ministério da Agricultura respondia pela pesca. E hoje, como nós temos à frente do Ministério um republicano brasileiro, é mais do que é minha obrigação reivindicar por esse setor. Isso eu irei fazer de unhas e dentes. Senhores, quero retratar uma outra situação que estamos vivendo no nosso país. Injustiça feita com as próprias mãos. A justiça feita com as próprias mãos, ela tem o seu teor de ilegalidade. A justiça feita com as próprias mãos, vereadores, senhores, é um impulso emocional onde todos nós estamos sujeitos. Eu jamais
Jamais passa pela minha cabeça ver um filho, uma filha, minha esposa, um parente ser violentado. Eu sou humano, eu sou homem, não sei qual seria a minha reação. Então eu não quero condenar a sociedade, porque é um impulso, mas é ilegal. É ilegal. Agora, o que me chama a atenção são as injustiças pelas próprias mãos que está acontecendo no nosso país. Vivenciamos isso no mês passado, no município da Serra, onde um garoto suspeito de ter cometido uma atrocidade foi linchado e morreu. E agora, senhores, no estado de São Paulo, um boato numa rede social fez com que a população, cheia de si, de direitos, de indignação infundada, impensada, levasse uma mulher inocentemente à morte. E o que os nossos governantes, governo federal, estadual, municipal, de Vitória, Cariacica, Serra, o que está sendo feito para mudar essa situação? Qual estudo? Qual a medida cautelar? Qual a prevenção, a medida preventiva? O que se faz, o que se está pensando para reverter esse quadro? A população não suporta mais. Antigamente se falava sensação de injustiça. Sensação é uma coisa que eu sinto, mas não é verdade, é uma sensação, pode ser verdade ou não. O que a população sente hoje não é a sensação, senhores. O que a população brasileira sente hoje é uma realidade. Não é culpa de um governante, não é culpa de um partido, é culpa de um sistema que se arrasta há mais de 30, 40, 50 anos e virou uma bola de neve. A impunidade e a certeza da impunidade, ela reina tanto dentro de cada um de nós, que muitas pessoas no nosso país, uma vez sofrendo uma agressão, um roubo, seja lá o que for, ela não tem mais segurança em fazer uma denúncia, procurar a polícia, denunciar, porque a certeza da impunidade já reina dentro das pessoas. E agora estamos vivendo um grande risco, senhores, onde o cidadão passa na rua e alguém bate o pé e diz: pega quem é ladrão, pega quem é bandido. Você corre o risco a pessoa correr atrás e matar. Vereador. Sem sequer, eu já estou finalizando, senhor presidente, já vou finalizar, sem sequer averiguar os fatos. Está aqui o que aconteceu, por favor, se puder dar um zoom. Está aqui o que aconteceu com o rapaz no município da Serra. Nada foi provado contra ele, está aqui. Foi levado à morte. Aonde estão os senhores, os autores desta atrocidade? Está aqui a situação que aconteceu, senhores, no estado de São Paulo. Essa mulher é inocente. Vereador, por favor. Aonde nós iremos parar com essa situação? Deixo aqui a minha indignação, o meu alerta, para que possamos juntos reverter esse quadro que estamos vivendo, e volto aqui para completar a minha fala. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador, obrigado. Vereador Sérgio. Ausente. Vereador Rogerinho. Também ausente. Vereador Marcelão, pelo tempo de 10 minutos. Declinou o vereador Marcelão. Vereador Zezito Maia, pelo tempo de 10 minutos. Vereador Zezito Maia, pelo tempo de 10 minutos. Alguém quer perguntar comigo? Eu quero perguntar. Está com a vereadora Neuzinho. Vereador Neuzinho, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, foi abordado aqui o tema sobre o morador de rua. E eu gostaria de voltar nesse tema, lembrando de uma audiência pública que aqui foi feita pelo na atual presidência do Wanderson Marinho. E naquela época, participei da audiência pública e apresentamos algumas propostas, bem parecida com a questão do aluguel social. O que diferencia a proposta que foi apresentada pela vereadora na audiência é que seriam construções de algumas casas. Primeiro, teria parceria com a Polícia Técnica para, através da digital,
nós localizarmos esses moradores de rua, saber quem são os moradores de rua que são de Vitória e quem são de outros municípios, para voltar para sua terra natal. Considerando isso, nós também teríamos a construção de algumas casas, onde essas casas teriam, há moradores de rua que se identificam. Há moradores de rua que não querem ir para o abrigo. Há moradores de rua que são problemas de esquizofrenia. Há moradores de rua que são problemas de droga. Cada um tem sua especificidade. Depois de diagnosticado esses moradores, a proposta era a construção de algumas casas para que os moradores que já se familiarizaram na rua estariam montando, então, a sua família. Uma família onde ele poderia estar morando nessa casa durante um período e o município de Vitória estaria dando curso de capacitação para o mercado de trabalho. Esses moradores não poderiam vender de forma nenhuma o imóvel, porque não iriam ser seus, e sim para um período. Por que nós apresentamos essa proposta? Porque nós vivenciamos uma problemática dessa e vimos uma solução dessa no outro país, que foi na Alemanha. E o que a gente entendeu? Que o recurso público, quando ele é só de aluguel, o investimento, às vezes ele não volta. Já é importante, porque foi feito. Já é algo a ser feito, estamos satisfeitos. Mas nós não podemos parar por aí e esperar que novas pessoas venham ser morador de rua para que consiga o aluguel. Senão pode-se usar esse artifício para entrar no aluguel. Agora, o que me vem à minha cabeça, na chuva de dezembro, teve a casa do rapaz Reginaldo, na comunidade de Valdir Meireles. A sua residência acabou, ela caiu totalmente, toda. Eles não conseguiram salvar nenhum talher da casa, morando ali, o Reginaldo e a sua mãe. Na sua renda per capita, passou R$200. Passou R$200, porque ele trabalha, ele é eletricista, e ele construiu essa casa e mora com a tua mãe. Ele usou da boa-fé, falando dentro da sua verdade, a renda per capita dele passou R$180 a R$200. Ele não tem o direito do aluguel, ele não tem o direito da reconstrução, ele não tem o direito do bônus moradia e ele não tem direito ao reassentamento. Cria-se uma revolta numa pessoa trabalhadora que construiu a sua casa no morro, teve sua casa que caiu e agora ele não consegue entrar em nenhum desses critérios devido à sua renda. Estão se apegando apenas na renda. Mas não foi uma calamidade pública? Não foi uma fatalidade? Então, eu aproveito essa oportunidade para pedir às autoridades municipais, no qual nós já protocolamos um processo na prefeitura, pedindo um olhar mais atencioso no caso desse rapaz, que fez a sua declaração verdadeira, mas ele hoje mora de favor com sua mãe e a sua casa caiu nessa última chuva que teve todo esse desastre. E ele não tem direito a nada. Será que se ele tivesse omitido algumas informações, ele teria direito a alguma coisa? Será que se outras pessoas também que estão indo para a rua para poder ganhar esse benefício não usam de artifício? Então, eu acho que nós teremos que olhar e eu quero pedir aos vereadores para que nós juntos possamos apreciar essa lei quando é de calamidade pública, como aconteceu com esse rapaz. Então, eu gostaria de pedir a atenção do nosso Poder Executivo, que a lei é assim, nós vamos nos aprimorando, nós vamos melhorando de acordo com a necessidade da população. Diga-se que antigamente a prefeitura não liberava sepultamento. Quando começou a liberar o sepultamento, era um caixão puro. Olhando a necessidade, aí já solicitamos o quê? A ornamentação, o forro. Aí tinha direito a um translado. Olhando a necessidade da população que queria levar o seu ente para ver lá em casa, tem direito a 3 translados. Aí colocaram duas coroas de flor. A minha proposta é que coloque um ônibus e não 2 coroas de flor. Porque a necessidade da população é mais o ônibus do que a coroa de flor. Então, cabe a nós, vereadores, nós vamos adequando as leis de acordo com a necessidade da população. Por isso, eu venho pedir para que nós revemos essa lei da questão do projeto Terra, do reassentamento do projeto Terra, quando há calamidade pública. Muito obrigada, Excelência. Obrigado, vereadora Neuzinha. Encerrado a grande expediente, passamos à ordem do dia. Peço aos vereadores que façam a recomposição do quórum para abertura
deste momento. Onze vereadores presentes, número suficiente para a abertura da ordem do dia, tendo em vista que nós temos veto na cabeça de pauta. Discussão única e votação do veto total projeto de lei 100, 2013, de autoria do vereador Anderson Marinho, que obriga a colocação de impostômetro na cidade de Vitória. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto total. A votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Quer discutir, senhor presidente? Vereador Anderson Marinho, para discutir a matéria pelo tempo de 5 minutos. Só antes do vereador iniciar, pedir aos vereadores, eu recebi uma listinha aqui, nós fizemos um pedido aos vereadores que fizessem as indicações para as comendas e medalhas, escolhesse. Nós temos ainda 8 vereadores que não fizeram, então pedi as assessorias aí, o vereador Luizinho não fez ainda, ok? Boa tarde, senhores vereadores. O projeto que trata sobre o impostômetro, ele vem numa oportunidade legítima do Poder Legislativo, onde tem uma emenda do excelentíssimo senhor Vinícius Simões, onde ele coloca como rubrica, ele identifica dentro do orçamento do município onde vai tirar esse recurso. E a legislação, vereador Bolão, permite isso. Onde você aloca, onde você identifica, onde vai ser retirada o recurso. E o recurso vem do fundo do PROCON. O vereador Vinícius Simões, do PPS, fez essa emenda e, acreditando, até agradeço, que foi nobre da parte do vereador, mas eu não entendo o veto da Procuradoria do município. Uma procuradoria essa que tem praticado pego várias jurisprudências como parecer e às vezes em nenhum momento adequa a jurisprudência de acordo com os municípios. Então, eu peço aos nobres vereadores, nobres edis, que me acompanhem pela derrubada do veto, entendendo que a sociedade, como essa casa defendeu e votamos como voto aberto, acho que o impostômetro é uma forma de sabermos onde vai 1 bilhão, mais de 1 bilhão do orçamento desse município, vereador, da arrecadação do município. Para onde que está indo? A parte, vereador. Então, acho que é uma oportunidade que nós temos de transparência da cidade de Vitória. Queremos transparência da forma mais precisa, como o Legislativo tem dado essa oportunidade. Acho que o Executivo precisa dar acho que o porquê e a dificuldade de colocar os números para a sociedade de forma rápida e instantânea. Então, eu peço pela derrubada do veto. Com a palavra, vereador. Quero cumprimentar Vossa Excelência pelo projeto de lei. Tive a oportunidade de votar com Vossa Excelência quando o projeto tramitou nessa casa, mas 2 perguntas. O recurso é proveniente para a instalação do impostômetro, proveniente lá do fundo do PROCON. Essa é a primeira pergunta, ok? E a segunda, nós vamos tratar dos impostos arrecadados pela municipalidade, é isso? Isso. E o fundo já está, já existe o fundo para a implantação do impostômetro? Existe de onde tirar o recurso para a instalação do impostômetro, que é o PROCON.
Ok. Usar o fundo do PROCON, fundo municipal. E o impostômetro vai apontar os impostos municipais, cidade, arrecadados pela municipalidade. Pela municipalidade. Ok, vereador, pode contar com o voto desse vereador. Com certeza a cidade agradece aqueles... O meu líder está dizendo aqui que Vossa Excelência pode contar com o voto da bancada. Com certeza a cidade, cada munícipe precisa, é o que esse movimento do Brasil está querendo. Cada dia mais transparência e lisura nas contas públicas. Meu muito obrigado. Matéria continua podendo ser discutida. Não tendo quem queira discutir, matéria pode ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar, nós vamos colocar em votação o veto. Sim, mantém o veto, não rejeita o veto. Vai ter uma audiência pública, Marcelo, dia 19 e dia 20. Um vai ser sobre a revisão do PDU e outro vai ser do centro de eventos. O que é isso? Então os caras foram Vereador Davi Ismael. Mais algum vereador gostaria de proceder à votação? Olha aqui. Mais algum vereador? Não tendo, nós vamos encerrar a votação. 12 vereadores presentes. 5 votos sim, 7 votos não. Mantido o veto do prefeito. Do veto total, projeto de lei número 122/2013, contínuo processo de autoria do vereador Fabrício Gandim, que delimita a área livre para cães na Praia de Camburi. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto total, a votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Matéria pode ser encaminhada. Não tendo que querer encaminhar, matéria em votação. Se mantém o veto, não rejeita o veto. Por favor, votação, vereador Davi Ismael, vereador Luiz Emanuel. Vereador Vinícius Simões, vereador Rogerinho, vereador Sérgio Magalhães. Mais algum vereador? Não tendo, nós vamos encerrar a votação. 7 votos sim, 3 votos não, 12 vereadores presentes. Mantido o veto do prefeito. Veto total, projeto de lei número 128/2013, de autoria do vereador Sérgio, que estabelece para as casas de show, boates e locais similares fechados a obrigatoriedade de informar ao público em geral os procedimentos de segurança. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto total, votação maioria absoluta. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria pode ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar, matéria em votação. Sim, mantém o veto, não rejeita o veto. Mais algum vereador vai proceder à votação? Encerrada a votação.
7 votos sim, 2 votos não, mantido o veto do prefeito. Projeto de lei em regime de urgência, que foi votado ontem, 127/2014, oriundo do Executivo Municipal, que acresce os parágrafos dos artigos 13, 19 e 21 à Lei 5.954, de 21 de julho de 2003, que estabeleceu regulamento para divulgação de mensagens por qualquer tipo, e-mail, logradores públicos e locais visíveis ao transeúnte. Esse já foi votado, Lauro. Esse projeto está equivocado. Novamente. Foi que o vereador Davi pediu ontem. Tá aí? Por favor, então. O projeto tem que estar aqui, gente. Vou pedir o projeto. É esse? Não, mas aqui tem que escrever errado. Eu vou ficar numa situação ruim. Projeto que está em urgência, eu peço aos vereadores novamente, desculpe o erro do Departamento Legislativo novamente, nós vamos pedir mais atenção. O projeto é o 81/2014, projeto de lei 81/2014, está no sistema dos vereadores. O processo é 22/21/2014, processo 22/21/2014, projeto de lei 81/2014. Acrescenta o artigo 15A na Lei 4.438, de 28 de maio de 1997. Esse foi o pedido de urgência ontem. Vou fazer uma leitura rápida do... Já que eu acho que... Não sei se é necessário. Os vereadores acham necessário? Ok, então. Então, já foi encaminhada a urgência, nós vamos passar pelas comissões pertinentes, então. A Comissão de Constituição e Justiça já emitiu parecer. Foi aprovado na Comissão de Justiça. Senhor presidente, só queria informar que se encontra presente o nosso secretário de Meio Ambiente, Kleber Guerra. Então, como de costume, se os vereadores pudessem reunir para dirimir eventuais dúvidas acerca, para todos terem tranquilidade naquilo que eu já tenho ao defender, que eu já tive ao defender o projeto ontem, que é a ampliação da ampla defesa e do contraditório. Vereador. Nós vamos encaminhar o projeto da Comissão de Meio Ambiente. Vereador presidente está ausente, vereador Serjão. Vice-presidente, por favor, quem é o vice-presidente da comissão? Reinaldo Bolão. Vereador Reinaldo Bolão, para emitir parecer na Comissão de Meio Ambiente. Eu me sinto impedido de dar o parecer do projeto, porque eu não conheço o projeto. Estou tomando o conhecimento dele agora, senhor presidente. Desde ontem a urgência está votada, vereador. Infelizmente, mas eu não tive acesso. Assessoria melhorar, então, vereador. Nós vamos, então, encaminhar para... O vereador não quer dar parecer, então nós vamos encaminhar para... conhecimento primeiro do próximo projeto. Vereador. Senhor presidente, eu sou da comissão. Vereador Luiz Emanuel, por favor. Para emitir o parecer, presidência da comissão, vereador. Encaminha para o vereador Luiz Emanuel, por favor. Deixa eu dar só uma lida aqui. Presidente, eu vou abdicar dessa condição de presidir essa discussão e vou passar para o vereador Zezito Maio, porque também não conheço o processo e não quero participar. É. Então, complicou, presidente. Devania... Então nós vamos pedir ad hoc, já que nenhum vereador quer proceder, o vereador Davi Ismael ad hoc para fazer a leitura. Conheço da matéria, pude na tarde de ontem tecer alguns comentários, elogios à propositura do prefeito municipal Luciano Rezende e da Secretaria de Meio Ambiente, que é uma possibilidade
de recurso dentro do CONDEMA. Há tão somente a ampliação da defesa, a possibilidade do contraditório. Então, desta forma, a pessoa o interessado consegue ampliar o diálogo dentro, na esfera administrativa da Prefeitura de Vitória. Então, isso diminui a possibilidade de erros, mal entendidos. Então, desta forma, emito parecer pela aprovação da matéria. Consulto, presidente, como devo colher o voto. Da comissão, vereador. Da comissão normal? Vereador. Vereador Sergião ausente. Vereador Reinaldo Bolão, como vota Vossa Excelência? Vereador Davi, eu estou acabando de ler o processo aqui. Vereador Luiz Emanuel. Também está acabando de ler o... Vereador Zezito Maio. Acompanho o relator, senhor. Vereador Anderson Marinho. Acompanho o relator. Senhor presidente, devolva a matéria aprovada à unanimidade para aprovado na tramitação Comissão regular. de Meio Ambiente, encaminho à Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis. Vereador Devani. Não estando presente, o vice-presidente da comissão. Vereador Anderson Marinho. Vereador Rogerinho. Não. O Anderson Marinho. O Anderson Marinho? O Anderson Ok, Marinho. o Anderson Marinho. Avoco o projeto para relatar. Recolho o voto do vereador Luiz Emanuel. Ausente. Neuzia de Oliveira. Ausente. Vereador Reinaldo Bolão. Vereador presidente, agora eu conheço o projeto e estou apto a votar o projeto. Eu voto o parecer com Vossa Excelência. Com voto, vereador Reinaldo Bolão. Vou votar o parecer após conhecer o projeto, voto com Vossa Excelência, pela aprovação da matéria. Vereador Neuzia de Oliveira. Vereador Luizinho Coutinho. Matéria aprovada. Devolvo à mesa. Aprovado nas comissões pertinentes. Nós vamos colocar a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir, a matéria pode ser encaminhada. Senhor presidente, queria Vereador Davi encaminhar... Ismael, para encaminhar a matéria para o tempo de 3 Queria minutos. encaminhar, por conhecer a matéria, encaminhar pela aprovação da matéria. E queria, como advogado, uma das coisas que a gente mais busca é a possibilidade de administrativamente resolver grande parte dos nossos problemas. Só que só se resolve o problema no âmbito administrativo com diálogo, com possibilidade de recurso, com possibilidade de exercício do contraditório. Então, desta forma, é esse o objetivo do projeto, ampliar o debate, o diálogo de qualquer tema na esfera do CONDEMA. Então, solicito que os demais pares acompanhem o voto deste vereador. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Vereador senhor. Max da Mata. Eu também queria 3 encaminhar minutos. pela aprovação da matéria, excelência. E, basicamente, parabenizar o secretário Kleber Guerra, secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, pelo grande trabalho que tem feito à frente da pasta. Acho que, mais do que bom gestor, mais do que proteger o meio ambiente, cuidar do meio ambiente, promover a mudança na forma de trabalhar da Prefeitura Municipal de Vitória, alcançando aí, como disse o vereador Davi Ismael, uma outra instância de discussão administrativa para ampliar o contraditório e a ampla defesa na nossa cidade. Então, assim, está de parabéns. Está de parabéns mais uma vez o prefeito Luciano Rezende, que com maestria conduz a prefeitura e que coloca grandes quadros, grandes profissionais para comandar pastas importantes, como é o caso da pasta de meio ambiente com o secretário Kleber Guerra. Mais uma vez, parabéns ao Kleber e a toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente. Presidente, eu gostaria de encaminhar também, senhor presidente.
Quero encaminhar, Excelência. Vereador. Nani. Senhor presidente, eu encaminho pela aprovação. Ontem essa matéria foi explicada pelo vereador Davi Ismael. Hoje nós temos que agradecer a presença aqui do secretário Kleber Guerra, que veio disponibilizado pela prefeitura para prestar esclarecimentos sobre o conteúdo. É uma mudança, é uma emenda para ampliar o direito de defesa de quem se julgar prejudicado por ação ambiental da prefeitura. E aproveite, senhor presidente. Presidente Gandini. Sim, estou ouvindo, vereador. Aproveito para lembrar a Vossa Excelência que houve uma alteração nas comissões em função do novo regimento, certo? O representante da Câmara no Condema era o vereador Sejão, que se afastou. Depois eu fui substituí-lo. Não posso mais integrar, porque já não faço mais parte da comissão. Não, vereador, a indicação não tem correlação direta, né, com... Tem. É uma exigência regimental. Sendo essa uma exigência regimental, eu sugiro que Vossa Excelência, vereador, providencie, porque o Conselho tem dificuldades para reunir, tem dificuldades de quórum. São reuniões em horário de trabalho, horário de expediente, tem muita gente ali que falta, e nós não podemos faltar. A Câmara tem que estar presente. Daí porque acho que Vossa Excelência podia providenciar. Deixa eu falar com esse homem aí, por favor. Providenciar de pronto, senão o Conselho não vai poder funcionar por falta de quórum, e seria muito constrangedor para o povo de Vitória que as reuniões não Vamos fazer isso imediatamente, vereador. Chegou né? inclusive hoje o ofício e nós já estamos providenciando. É só pedir para ser lido no plenário amanhã, para que todos tomem conhecimento. Após a leitura no plenário, nós vamos proceder à indicação do novo membro. Vereador Reinaldo Bolon, para encaminhar a matéria para ter 3 minutos. Após tomar conhecimento da matéria aqui, eu só queria chamar a atenção no inciso 6. A Câmara de Julgamento de Recurso Administrativo, CJRA/Condema, será composta pelos seguintes membros: um representante da Secretaria de Meio Ambiente, um representante da Procuradoria-Geral, um representante do Legislativo Municipal e 3 representantes da sociedade civil. Eu quero dizer que se tratar de uma Câmara de Julgamento, isso é número par. Isso pode dar empate. Só isso. Vereador Zezito Maia. Senhor presidente, esse projeto, depois que o vereador Bolon acabou a concor, queria dizer que esse projeto que está aqui, vindo da pessoa que é Kleber, não tem dificuldade que é um cara ético, um secretário que toca com seriedade, então me dá essa tranquilidade, eu vou votar com esse projeto, sem dúvida, nem medo, nem que não é meu sentido, mas sem dúvida que esse projeto vai fazer muito bem a nossa cidade de Vitória. Eu vou votar favorável. Mais algum vereador? Vereador Rogerinho. Queria parabenizar o secretário Kleber e quero dizer, secretário, que eu vou votar com o projeto de Vossa Excelência e dizer que, mais uma vez, eu venho externar, né? Eu cobrei muitas vezes aqui, secretário, mas agora também eu venho parabenizar a atuação de Vossa Excelência, que combinou na segunda-feira de estar reunindo com a comunidade do Bairro da Penha sobre a abertura do portão do Horto Municipal. E o senhor esteve lá no horário certinho, e o senhor esteve lá, conversou, explicou tecnicamente o que vai ser feito. Então, da mesma forma, secretário, que eu estive aqui nesses microfones dessa casa, cobrando, né, a abertura do portão, eu venho também para agradecer o senhor a dedicação, agradecer o prefeito Luciano Rezende por ter atendido esse pedido, não do vereador Rogerinho, mas da comunidade do Bairro da Penha, da abertura do portão.
a parte de trás do Horto de Maruípe. Então, secretário, pode contar com o meu voto e muito obrigado e Deus possa estar abençoando Vossa Excelência à frente dessa secretaria. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Vereador Luizinho. Eu quero parabenizar o secretário Kleber, porque é um secretário de porta aberta. É um secretário que, todas as vezes que eu vou naquela secretaria, com muita, acho que é um dos secretários que mais bem atende os vereadores naquela secretaria, é o secretário Kleber, e é um secretário responsável pelo ambiente, pelo ambiente de Vitória. E meus parabéns, secretário. Eu vou votar no projeto, porque confio na sua capacidade de administrar. Mais algum vereador? Não tendo, gostaria de... Quem gostaria de encaminhar a matéria? Não tendo? Vamos colocar... Presidente. Ok, vereador... Vereador Balão. Quero dizer que eu vou votar pela matéria, pela aprovação da matéria, mas eu só chamo a atenção que essa lei ela volte novamente aqui para fazer essa correção. Porque se qualquer cidadão que tiver algum recurso julgado e a matéria for prejudicada, der esse empate lá, com certeza ele vai recorrer. Então, quero dizer que vou votar pela aprovação da matéria, por até então confiar no secretário Guerra, e acredito que o Executivo tem que mandar para corrigir esse conselho aqui, que ele é um conselho par. Matéria em votação. Mais algum vereador vai proceder à votação? Não tendo, nós vamos encerrar a votação. 14 vereadores presentes, 12 votos sim, presidente não vota, uma abstenção. Matéria aprovada. Projeto de lei de autoria do vereador Serjão, 468, ausente. Projeto de lei número 503, 2013, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que inclui no calendário anual do município de Vitória o mês da reflexão em memória aos ciclistas vítimas de violência no trânsito, a ser comemorada anualmente no mês de outubro, e da outras providências. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, a Comissão de Mobilidade Urbana foi pela aprovação da matéria. Matéria em discussão. Não tendo que querer discutir, matéria pode ser encaminhada. Não tendo que querer encaminhar, matéria em votação. Algum vereador gostaria de proceder à votação? Então vamos aguardar. Mais algum vereador? O vereador Rogerinho é necessário, inclusive, que vote. Mais algum? Não tendo, nós vamos encerrar a votação. Não, vereador, já encerramos a votação. 12 vereadores presentes, 10 votos sim. Matéria aprovada. Projeto de lei número 54/2014, que altera, de autoria do vereador Fabrício Gandim, que altera a redação do parágrafo 5º do artigo 3º da Lei Complementar 3/2008. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, a Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis foi pela aprovação. Votação maioria simples. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria pode ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar, matéria em votação. Mais algum vereador gostaria de proceder à votação?
Vereador Vinícius Simões. Vai proceder a votação, vereador? Tá aqui, acabei de ler. Tá, vou aprovar um projeto que comemora a morte. Encerrada a votação. Comemorado. Irmão, olha lá. Mas isso aqui só deve estar errado. 15 vereadores presentes. 13 votos sim, um voto não. O presidente não vota, a matéria é aprovada. Tendo em vista que a pauta esgotou, nós vamos encerrar a presente sessão e convidar os vereadores para a próxima sessão, que será amanhã às 16 horas. Está encerrada a sessão. Você votou para comemorar a morte. Comemorar a morte, comemorar o calendário, irmão. Mas como que você vai comemorar um calendário que fala da morte? Tá bom, continua.